Boa noite. Vamos nesta noite pregar a respeito da palavra de Deus. E nesta noite eu quero falar com você, quero ministrar nesta noite, pregar a palavra de Deus nesta noite, falando sobre os altos e baixos da fé. Os altos e baixos da fé. É o que nós iremos falar nesta noite. E para que nós possamos falar sobre este assunto, eu quero ler na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos de 1 a 4. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 4, para que a gente possa fundamentar a mensagem desta noite. E diz assim a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4, dizem assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O texto que nós lemos, um texto que não é desconhecido de muita gente. E, para nós falarmos desse texto, eu quero trazer você para dentro desse texto. Este episódio que aconteceu com Elias, e nós lemos os versículos de 1 a 4 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, mas nós não iremos nos ater apenas a estes versículos, iremos ver outros versículos para falarmos sobre os altos e baixos da fé. E nesse período, o período que aconteceu este fato, foi por volta do ano 900 a 850 a.C. Então, do ano 900 a 850 a.C. foi o reinado do rei Acabe, foi o oitavo rei em Israel. Primeiro foi Davi, ou melhor, desculpe, primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e o oitavo foi o rei Acabe. Então, este episódio se deu no período do rei Acabe. E no período do rei Acabe, aconteceram coisas que nunca tinham acontecido antes com os outros reis. O rei Acabe foi um dos reis piores de Israel. O rei Acabe foi um dos reis que destruiu os altares do Senhor, aboliu o culto a Deus. Ele se casou com Jezabel, uma mulher que não era de Israel, não era da mesma fé dele, não era uma mulher judia, não era uma mulher de Israel. Se casou com uma mulher que adorava outros deuses. E o próprio rei Acabe passou a adorar outros deuses, passou a adorar a Baal. E, por causa desta ação, por causa deste ato do rei Acabe, por causa dessa atitude do rei Acabe de ter abandonado o Senhor, de ter abandonado o culto ao Senhor, de ter se casado com Jezabel, uma mulher que não era temente ao Senhor, servia aos Baalins, e pelo rei Acabe ter se curvado a Baal, adorado a Baal, aparece no cenário o profeta Elias. Deus chama o profeta Elias, e num período de 3 anos e 6 meses, porque Tiago, no capítulo 5, verso 17, Tiago nos diz esse período que aconteceram várias coisas, muitas coisas interessantes, extraordinárias na vida de Elias. São fatos que vão se sucedendo nesse período de 3 anos e 6 meses. E começa
esses fatos na vida de Elias, quando Deus chama o profeta Elias e manda o profeta Elias ir até o rei Acabe e dizer ao rei Acabe que irá vir uma grande seca sobre Israel. E Elias vai e diz ao rei Acabe que não vai haver chuva sobre a terra, nem orvalho vai vir sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não chove sobre Israel, nem orvalho cai sobre Israel nesse período, por causa da transgressão do rei Acabe, por causa da desobediência do rei Acabe, por causa do rei Acabe que abandonou ao Senhor e se voltou para outros deuses, adorando a Baal e os seus subdeuses. Então, acontece nesse período de 3 anos e 6 meses, começa com esta grande seca. E Deus leva Elias para o ribeiro de Quizon, e lá, perto do ribeiro, onde há água, Deus manda corvos para levarem carne e pão para Elias comer. E Elias passa um tempo ali no ribeiro de Quizon, e comendo pão e carne que os corvos levam, que Deus manda os corvos levarem, e bebendo a água do ribeiro. Só que o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, Deus envia Elias para a viúva de Sarepta. E ele vai até esta viúva de Sarepta e Deus diz: olha, tu vai até a casa da viúva de Sarepta, que lá eu ordenei que ela te sustentasse, te desse comida. E Elias vai, chega lá na viúva, a viúva está catando gravetos, e ele chega e ele diz: me dá água para eu tomar. E a mulher vai buscar água e ele diz: também traz comida para eu comer. A mulher diz: aí não, água tudo bem, mas comida, só tem um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela, eu vou fazer um bolo, comer e dar ao meu filho e vamos esperar a morte. E ele diz: não, traz para cá, faz aqui. E aí a mulher fez, levou, e não faltou mais farinha na panela, nem azeite na botija. E isso vem acontecendo na vida de Elias. E de repente, depois que Elias come, o filho da mulher morre. E quando o filho da mulher morre, Elias ora e a mulher fica revoltada, porque o filho dela morreu e ela era serva do Senhor, etc. E aí Elias, ele começa a invocar o nome do Senhor. Ele recorre ao Senhor e ora a Deus, deita 3 vezes por cima do menino e ora, o menino volta à vida. E Elias sai dali e vai para o Monte Carmelo. Quando Elias sai dali, ele vai, Deus chama Elias e envia Elias para o profeta, para o rei Acabe novamente, para que ali o Elias pudesse anunciar que iria chover novamente. Então Elias agora vai e diz: agora vai chover. Agora vai chover. Passaram 3 anos e 6 meses e agora vai vir chuva. Então muitas coisas aconteceram na vida de Elias. E é nesse período de seca intensa, uma seca que castigava Israel, 3 anos e 6 meses sem chover, e o gado morrendo, e não havia mais nem água para os animais, nem vegetação para os animais, que Elias vai até o rei Acabe para dizer que Deus iria enviar chuva novamente. Só que nesse momento é onde acontecem as coisas mais extraordinárias na vida de Elias. E é por isso que eu quero falar nesta noite sobre os altos e baixos da fé. Os altos e baixos da fé. Quando Elias vai até o rei Acabe para poder falar para ele que Deus vai enviar chuva novamente, o rei Acabe está fazendo uma devassa. Não propriamente o rei Acabe, mas claro, com a conivência dele, Jezabel, a esposa do rei Acabe, está matando todos os profetas. Todos os profetas ela está matando. E os profetas estão sendo dizimados. A religião de Israel estava sendo perseguida tremendamente. Ninguém podia cultuar a outro Deus senão Baal e os seus subdeuses. E os profetas estavam morrendo. E nesse período é que nós percebemos os altos e baixos da fé do profeta Elias. No primeiro momento, nós observamos um Elias destemido. No primeiro momento, quando ele vai encontrar o rei Acabe, nós encontramos um Elias destemido. O profeta Elias, um homem
que parece que nada o atinge, um homem que está ali e que não tem medo de nada. Vejamos aí os versículos 13 a 19 do capítulo 18. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 13 a 19, dizem assim: Acaso não disseram a meu senhor o que fez quando Jezabel, ou melhor dizendo, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize ao teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Veja que homem destemido, veja que homem corajoso, um Elias cheio de fé, um Elias cheio de vigor, cheio de intrepidez. Quando ele volta para poder dizer que agora vai vir chuva sobre a terra, vai conversar com o profeta, com o rei Josafá, e o rei Acabe, quando vai ao encontro dele, Obadias, que era mordomo do rei Acabe, que era temente ao Senhor, e Jezabel, esposa do rei Acabe, estava matando tudo quanto era de profetas, e Obadias escondeu 100 profetas em cavernas, em covas, debaixo do chão, e sustentava esses profetas com pão e água, escondido, para que eles não fossem mortos por Jezabel. Se Jezabel descobrisse, se o rei Acabe descobrisse, Obadias, que era mordomo do rei Acabe, morreria. E de repente o rei Acabe Obadias ir procurar água, procurar poços e onde haja grama para poder os animais comerem. Se você olhar nos versículos anteriores, você vai ver isso. E quando Obadias sai para procurar um local onde tenha água, onde tenha grama para os animais comerem, porque a fome era intensa ali em Israel, a seca era intensa em Israel, Obadias se encontra com o profeta Elias. E quando se encontra com o profeta Elias, Elias diz, eu quero falar com o rei Acabe. E Obadias diz, por acaso você é o único que não ouviu falar? Você não ouviu falar? O que foi que eu fiz com os profetas? Escondi os profetas debaixo do chão, em covas. Estou sustentando com pão e água, porque Jezabel está matando tudo quanto é de profetas. E você está me pedindo para eu chegar lá para o rei Acabe e dizer, o Elias está aí, quer falar contigo. Ele me mata na mesma hora. Eu vou ser morto. Não tem como eu escapar. Se eu chegar lá dizendo que o meu senhor, o respeito que ele tinha pelo profeta, o meu senhor quer falar com o rei Acabe, ele vai me matar na mesma hora. E aí Elias disse, tão certo como vive o Senhor, como hoje eu falo com esse reizinho aí. Hoje eu falo com ele, tete a tete. Você está vendo a ousadia de Elias, a intrepidez de Elias, a coragem de Elias, um Elias destemido, um Elias sem medo de nada, desafiando a própria morte. Porque se ele chegasse lá para falar com o rei Acabe, ele estava arriscando sua vida, porque eles estavam matando tudo quanto era de profeta. Se os profetas que tinham escapado tinham sido colocados debaixo do chão, 100 deles debaixo do chão, que Obadias tinha escondido e estava alimentando com pão e água. Mesmo o profeta Elias, sabendo disso, sabendo que os profetas estavam sendo mortos pelo rei Acabe e por Jezabel e o rei Acabe, né? Porque primeiro Jezabel era quem perseguia mais ferrenhamente os profetas.
E mesmo assim, o profeta Elias diz: eu vou ter com ele hoje. Você está com medo de morrer? Você está dizendo que se você for anunciar que eu quero falar com ele, ele lhe mata? Pois eu vou lá ter com ele, não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu vou lá e falo com ele tete a tete, hoje mesmo. Assim como vive o Senhor. Como diz aí o versículo de número 16. Diz, ou melhor, 15. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele, me apresentarei ao rei Acabe, hoje deveras, assim como Deus vive, assim como vive o Senhor, deveras, com toda certeza, hoje eu me encontro com o rei Acabe. Veja que homem corajoso, veja que fé tremenda, veja que ousadia. E ele, quando chega na presença do rei Acabe, ele chega e diz: olha, agora eu quero que você junte todo Israel, eu quero que você junte toda a circunvizinhança, junta todo mundo aí, junta os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, traz tudo para cá, junta todo mundo, faz um evento gigantesco, faz um evento grandioso, em praça pública, no meio do templo, junta todo mundo. Milhares e milhares de pessoas, só de profetas eram 850 de Baal, ou melhor, 450 de Baal e 400 do poste ídolo, 850 profetas. Só de profeta eram 850. E só Elias ali representando o Senhor. Elias, ele desafia e manda juntar todo mundo. E aí o rei Acabe mandou juntar todo mundo, toda a circunvizinhança, um evento enorme, um evento gigantesco. Você já imaginou? Numa região onde os profetas estão sendo todos mortos, estão sendo todos perseguidos, todo mundo se escondendo com medo. E Elias chega e desafia sozinho o rei, todos os profetas e todas aquelas pessoas que serviam a Baal. Você está percebendo esta intrepidez, esta ousadia, esta coragem de Elias, este destemor de Elias. Era como se você chegasse hoje lá no Paquistão, no Afeganistão, na Turquia e dissesse: ó, junta aí todo mundo aí, junta o povo todo. Lá onde o islamismo é forte, onde lá você não pode pregar o cristianismo, que o islamismo decapita, corta a cabeça. É como se você chegasse numa região dessas aí e disse: olha aí, ó, vocês aí, você presidente aí dos Estados, ou melhor, da Turquia, presidente aí do Afeganistão, do Paquistão, junta todo mundo aí, junta todos os países de vocês muçulmanos, vocês que são radicais, junta aí os imãs de vocês, junta aí os sheiks de vocês e coloquem todos aqui que agora vamos ver quem serve ao Deus verdadeiro. É como se você fizesse isso hoje em dia numa região dessa. Elias foi lá, colocou o pescoço ali em jogo, colocou uma faca, uma espada no pescoço. Se desse errado, e ele disse: olha, vocês juntem todos aí que nós vamos ver quem é Deus verdadeiro. E aí Acabe fez, reuniu todo mundo. Parece que Jezabel não estava ali, porque mais na frente, no capítulo 19, vai dizer: fazendo saber a Jezabel o que Elias tinha feito. Parece que Jezabel não estava ali. Eu sei que o rei Acabe estava ali e junta todo mundo. E quando junta todo mundo, vai para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, eles ficam no alto e as pessoas todas ali ao redor, milhares de pessoas para presenciar aquele evento. E Elias diz: é o seguinte, nós vamos fazer assim. Os profetas de Baal, os seus profetas aí vão pegar um novilho, vão ajeitar o novilho, colocar em cima da lenha, mas não pode meter fogo na lenha. O fogo tem que vir do céu. O fogo tem que vir do céu. Tem que pegar o novilho, corta o novilho direitinho, pega a lenha, corta o novilho, bota em cima da lenha, e o fogo tem que vir do céu. Não pode meter fogo. E depois eu vou, corto a lenha, boto ali direitinho, corto o novilho, e o fogo também tem que vir do céu. Então a prova era o fogo vir do céu. Tudo bem, eles fizeram, e os profetas de Baal, desde a manhã até o meio-dia, ficaram clamando a Baal, e no capítulo 18, versículo 27, Elias diz o texto que Elias zombava dos profetas de Baal. Porque os profetas de Baal, desde manhã até o meio-dia, ficavam clamando a Baal e se cortando com facas, e o sangue caindo, e rodeando o altar, e clamando por Baal. Você sabe o que Elias dizia? Clama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo.
Ou então esteja viajando. Grita mais alto, que ele não está ouvindo não, ele está dormindo. Pode ser que ele acorde. No versículo de 27 do capítulo 18, fala que Elias zombava dos profetas de Baal. Veja que atitude. Veja que coisa extraordinária. O cara com 850 profetas ali. Todo o povo ali apoiando o que aqueles profetas estavam fazendo. E ali, se desse errado ali, Elias era morto na mesma hora. Porque eles estavam matando todos os profetas. E Elias ainda fica zombando. Veja a segurança. Veja a segurança de Elias. Veja a fé resistente de Elias. A certeza da fé de Elias. Isso é extraordinário. Elias, com a fé 100%, estava totalmente carregada a bateria da alma de Elias. Não estava faltando nem 1%. Estava totalmente carregada. A bateria estava cheia de fé. Elias, este homem corajoso. Este homem corajoso. Estava ali e, de repente, quando os profetas de Baal, até o meio-dia, não cai fogo do céu, Elias diz, agora sou eu, deixa comigo. Pegou a lenha, colocou, pegou no vidro, cortou, botou. Aí diz, agora joga água em cima da lenha. Veja que coragem. Veja que convicção de fé. Joga água em cima da lenha. Você já viu lenha molhada pegar fogo? E ele depois joga água em cima da lenha. Aí jogaram água em cima da lenha. E aí eles jogam de novo. E pegaram água, jogaram água de novo em cima da lenha. Aí eles jogam mais água. Jogaram pela terceira vez água em cima da lenha. A lenha ficou encharcada, que ficou água ao redor do poço, ao redor do altar. Ficou ali ao redor do altar, ficou todo cheio de água. E a lenha toda ensopada. E o novilho todo ensopado que ele tinha colocado em cima. Veja que desafio. Veja que certeza. Já era difícil pegar fogo com a lenha seca. Agora com a lenha encharcada. E Elias começou a orar. E quando Elias começou a orar, desceu fogo do céu. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o altar, consumiu até a água que estava ao redor do altar. Que homem de fé! Agora Elias está no apogeu da fé. E aí agora ele manda matar todos os profetas de Baal, manda matar todos eles e quer restituir o culto ao Senhor. Veja a fé de Elias. Muitas das vezes nós parecemos com Elias, estamos fortes na fé, parece que nada vai nos atingir, parece que nada vai nos abalar, parece que a nossa fé, ela não vai vacilar em momento nenhum. Nós enfrentamos dificuldades, problemas com a ousadia, com a intrepidez, e passamos a desenvolver esta fé e ter esta fé de uma forma tão firme, que as pessoas que estão ao nosso derredor ficam olhando, rapaz, como é que fulano tem uma fé tão firme, tem uma fé tão bem definida, tem uma fé bem alicerçada, fulano realmente é um homem de fé. Muitas das vezes a nossa fé está assim, bem vigorosa. Bem vigorosa. Não tememos os desafios, não tememos os problemas, não tememos aos problemas nem aos desafios, nós ficamos fortalecidos. Elias, este homem destemido, este homem firme, os altos e baixos da fé, Elias está agora no topo. Sua fé está inabalável. Mas Elias, logo no capítulo 19, no versículo de número 1, ao versículo de número 4, que nós lemos aqui no início, nós vemos agora um outro Elias. Elias, aí no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículos 1 a 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas
não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ali no capítulo 18, Elias está ali com a fé 100%, Elias está ali com a fé totalmente revigorada, uma fé totalmente viva, uma fé que está a toda prova. Mas no começo do capítulo 19, quando o rei Acabe faz Jezabel saber o que Elias havia feito, por isso que eu disse que parece que Jezabel não estava ali no evento, e com certeza não estava, porque se ele fez ela saber o que tinha acontecido é porque ela não sabia, não estava no evento. Não sei onde ela estava, mas ela não estava no evento. Mas quando o rei Acabe fez Jezabel saber do que o Elias havia feito e como havia matado os profetas de Baal, Elias, e mandou um mensageiro dizer a Elias: olha, amanhã, a estas horas, faça-me o que os deuses aprover aos deuses, façam o que os deuses quiseram, porque ela era politeísta, ela adorava a Baal e outros deuses, então ela falava aos deuses, né? Então eles, façam-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida, Elias, o que tu fizeste com meus profetas. Elias, por causa do recado de uma mulher, ela mandou apenas um recado. Jezabel, que era casada com o rei Acabe, mandou apenas um recado para Elias. E Elias ficou com medo, por causa apenas de um simples recado de uma mulher. Cadê aquele Elias agora? Cadê aquele Elias que está... Eu hoje mesmo voltei com esse reizinho aí, mas está matando todo mundo, não importa. Eu hoje falo com ele, assim como vive o Senhor, eu hoje vou ter com ele, não tem conversa. Vou lá, manda juntar todo mundo aí, junta todo mundo. Agora vamos aqui ver quem responde com fogo. Chamou, Deus está dormindo, tá. Fala mais alto, você que esteja viajando, zombando dos profetas de Baal e dos postos ídolos, e manda, joga lá agora a lenha, pode jogar 3 vezes água, encharca aí de água, ora, vem fogo. E agora, Elias, ele está com medo e foge. Nós tínhamos um Elias que era um Elias destemido. Agora nós temos um Elias deprimido. Elias estava destemido. Agora Elias está deprimido. Ele tem medo e diz o texto que para salvar a sua vida, verso número 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. Agora Elias está com medo de morrer. Porque Jezabel mandou um recado pelo mensageiro, que iria fazer a vida dele, aquelas horas, se amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida, Elias, o que tu fizeste com os meus profetas, com os profetas de Baal, façam os deuses o que quiserem comigo. E aí, nesse momento, Elias agora está com medo de morrer. Elias estava destemido, estava sem medo de morrer, querendo enfrentar todo mundo, mas quando chega o recado de Jezabel, Elias agora está com medo de morrer. Ele diz que para salvar a sua vida, ele foge. Ele foge, e quando chega em Berseba, que é uma região que pertence a Judá, ele deixou ali seu moço, e ele foi para o deserto. E quando chegou no deserto, se sentou debaixo de um pé de zimbro, uma árvore, e chegou lá e disse: Senhor, já basta, tira a minha vida, pega a minha alma. Ora, se ele fugiu para salvar a sua vida, agora está pedindo para morrer,
para Deus matá-lo? Se ele quisesse morrer, se ele não tivesse medo de morrer, se ele quisesse morrer realmente, ele teria ficado lá. Ele teria ficado lá, por o recado de Jezabel dando, então manda Jezabel vir aqui me matar, não estou nem aí, me mata. Não, agora ele chega e senta debaixo do pé de zimbro e diz, basta, Senhor, não aguento mais esta vida. Veja a expressão de Elias, no verso de número 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, ele, nesse momento de depressão, nesse momento de dificuldade, Elias agora pede para morrer. Agora Elias, ele está com medo de Jezabel, está com medo que aconteça com a vida dele, como ele fez com os profetas de Baal, como Jezabel disse, e agora Elias está pedindo a morte. Elias agora está deprimido, desolado, sai de um alto, vai para baixo, os altos e baixos da fé. Elias está aqui no topo da fé, agora Elias está aqui embaixo agora. Sai do Elias destemido para um Elias deprimido. E nos versículos de número 8 e 9, diz assim, do capítulo 19, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? No versículo de número 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Elias, ele ouve o recado que o mensageiro dá, foge para o deserto, senta debaixo de um zimbro, e ali ele pede para morrer, e ali, pedindo para morrer, deprimido, ele dorme, ele adormece. E quando ele dorme, o anjo do Senhor vem, o desperta, e dá comida para Elias, e Elias come e volta a dormir. E depois o anjo vem de novo, dá comida a Elias, e Elias come, aí Deus manda que Elias caminhe até Horebe, vá para o Monte Horebe. E Elias anda 40 dias e 40 noites. Com certeza ele deve ter parado para dormir em algum momento, mas com a força daquela comida, diz o texto. Eu não sei que comida era. A Bíblia diz que era pão. Quando ele levantou-se, tinha pão assado sobre as pedras. Tinha pão assado sobre as pedras em brasa, e ele comeu aquele pão e tomou água. Comeu aquele pão e tomou água. Uma comida que sustentou durante 40 dias e 40 noites. Isso nem a NASA desenvolveu ainda essa comida para os astronautas. E ali Elias, com a força daquela comida ali, ele passou esses 40 dias e 40 noites. Mas a verdade é que Elias, ele caminha até o Monte Horebe. Quando chega no Monte Horebe, o Elias entra em uma caverna e fica lá dentro dessa caverna. E o interessante é que Deus pergunta 2 vezes para Elias, o que fazes aqui, Elias? Deus tinha mandado Elias para o Monte Horebe, mas não era para ele se esconder lá na caverna. E quando Deus fala com Elias, Deus, no versículo de número 8, no versículo de número 8 diz, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que ele viu a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Quando Elias entra na caverna, Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? O que tu está fazendo aí dentro desta caverna? No versículo de número 13, novamente, diz assim, ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Você vê que parece que não era para Elias estar lá dentro da caverna, porque Deus pergunta 2 vezes para Elias, o que fazes aí, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que tu faz aqui dentro dessa caverna? Elias estava
se escondendo com medo, achando que a caverna iria protegê-lo, achando que ali dentro da caverna nada iria acontecer com ele. Elias estava com medo de perder a própria vida, tanto é que quando ele responde ao Senhor, no versículo de número 10, ele responde a Deus. Quando Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? A resposta dele ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Você vê a resposta dele? Ele responde a mesma coisa no versículo de número 14. No versículo 9, Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? E ele dá essa resposta. No versículo 13, Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? Ele dá a mesma resposta. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele dizendo, eu fui fiel, eu fui um crente fiel, eu fui um servo fiel, e agora todos os outros te abandonaram, todos os outros fugiram, e mataram os teus servos, os profetas à espada, só fiquei eu fiquei sozinho, e agora por isso querem tirar minha vida, querem me matar. Você vê que Elias, ele está tendo pena dele mesmo. Ele está dando uma de coitadinho. Eu sou fiel, eu não abandonei, eu fiquei firme, e porque eu fiquei firme, agora querem tirar minha vida. E Deus, o que é que tu fazes aqui, Elias? O que é que tu fazes aqui? Eu te mandei para Horebe, não foi para tu ficar nesta caverna. Mas Elias estava deprimido. Elias estava agora sentindo pena dele mesmo. Estava sentindo-se um coitadinho. Estava sentindo-se só, que ninguém ligava para ele, e que porque ele estava fazendo tudo que era certo, fez tudo que era direitinho, e agora estavam querendo matar ele por causa disso, o que ele estava ganhando era isso, o que ele estava sendo retribuído por sua fidelidade a Deus, por ser honesto, por ser uma pessoa que estava temendo a Deus, o que ele estava recebendo era isso, querendo matá-lo, querendo tirar a vida. Elias sai do Elias destemido para o Elias deprimido, se escondendo nas cavernas, fugindo pelos desertos, pedindo a morte para si, achando-se um coitadinho, achando que ele estava só, achando que não tinha ninguém por ele, e que a vida dele agora estava acabada. Basta, não aguento mais esta vida, eu não quero mais viver. Este Elias se esqueceu daquele Elias destemido que desafiou o rei Acabe, que desafiou 850 profetas, que zombou dos profetas de Baal, daquele Elias que mandou jogar água em cima da lenha 3 vezes e que viu Deus enviar fogo do céu e consumir o holocausto, o altar, e consumir também a água que estava ao redor do altar. Ele se esqueceu daquele Elias destemido e agora estava nesse Elias deprimido. Os altos e baixos da fé. Você que está a me ouvir nesta noite, provavelmente esteja no Elias totalmente destemido, ou talvez esteja no Elias totalmente deprimido. Muito provavelmente você esteja no Elias deprimido. Muito provavelmente você esteja no Elias que está com medo da morte. Elias ficou com medo da morte. Quando Jezabel disse que iria fazer com Elias da mesma forma que Elias tinha feito com os profetas de Baal, Elias fica com medo e, para salvar a sua vida, foge para o deserto e começa a se esconder dentro de cavernas e começa a pedir a morte para si e começa a dizer que já basta, ele não aguenta mais esta vida, ele não aguenta mais o que está acontecendo com ele é um coitadinho. Talvez você seja esse Elias deprimido, talvez deitado na sua cama, talvez trancado no seu quarto, trancado na sua casa,
Muitas vezes, até algumas vezes sorrindo para as pessoas, mas dentro de você está aquele Elias deprimido, se achando o coitado, achando que a vida não tem mais sentido, que a vida não tem mais brilho, que não adianta nada viver, que não adianta nada ter fé, que não adianta servir a Deus, porque servir a Deus, o que está acontecendo, olha aí o que está acontecendo com a minha vida, eu sirvo a Deus, eu sou fiel, eu devolvo o dízimo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum e vejo o que está acontecendo comigo. Estou nessa situação, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Talvez você seja um Elias deprimido, um Elias que está dentro da caverna se lamentando. E quando Deus chega para falar com Elias dentro da caverna, pergunta: o que fazes aí, Elias? O que é que tu fazes? Duas vezes, no versículo 9 e no versículo 13. Do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, Deus pergunta para Elias: Elias, o que é que tu fazes aí? Não foi para isso que eu te chamei, não, Elias. Não foi isso para que eu te chamei, não, para tu ficar lamentando da vida. Eu não te chamei para tu ficar dando de coitadinho dentro da caverna, não, Elias. Eu não te chamei para tu ficar achando que tu é a pessoa mais miserável do mundo, não, Elias. Eu não te chamei para isso, não, Elias. O que é que tu fazes aí dentro, Elias, dessa caverna? Você é o Elias destemido ou está na fase do Elias deprimido? Neste período de pandemia, neste período de coronavírus, muito provavelmente você esteja mais para um Elias deprimido. Mas Deus pergunta: o que faz aí? O que você está fazendo? O que você está fazendo aí se lamentando? O que você está fazendo aí se maldizendo? O que você está fazendo aí achando que está tudo acabado? O que você faz aí querendo desistir da vida? O que você faz aí achando que tudo acabou-se, que não há mais solução? O que você faz aí com esse medo todo da morte? O que você faz aí, dentro da caverna, se lamentando, se maldizendo, com medo da morte? O que você faz aí? Eu não te chamei para isso, não. Eu não te chamei para estares assim. Os altos e baixos da fé, algumas vezes acontecem nas vidas de algumas pessoas. Aconteceu na vida de Elias. Nos altos e baixos da fé, nós vemos um Elias destemido. Um Elias que não tem medo de nada. Mas também vemos um Elias deprimido. Um Elias que está com medo de tudo e de todos. Mas, quando Deus visita Elias dentro da caverna, nós vemos agora um Elias revivido. Ele é o Elias destemido, é o Elias deprimido, mas agora é o Elias revivido. Quando Deus vai ao encontro de Elias, e Elias está lá dentro da caverna, e ele fala com Elias. Veja aí os versículos 15 a 18, do capítulo 19. Dizem assim: disse-lhe o Senhor, vai, ou melhor, no versículo de número 14, versículo 15 a 18, diz assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Deus vai ao encontro de Elias dentro da caverna. E o interessante é que nesse encontro de Deus com Elias dentro da caverna acontece algo interessante. No versículo de número 11 diz assim:
Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você vê que quando Deus vai ao encontro de Elias dentro da caverna, Elias está ali deprimido, Elias está com medo de tudo e com medo de todos. E quando Deus fala com Elias, ele diz: eu sou um coitado, eu fiquei só que não tinha ficado só. No versículo 18, Deus diz que ele preservou 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e lábios que não beijaram a Baal. E, desculpem, quando Deus vai ao encontro de Elias, você vê que a primeira coisa que acontece, vem um vento forte, e aquele vento vem fendendo as rochas, vem quebrando tudo, e aquele som de um vento tempestuoso. E Elias, opa, Deus está nesse vento, mas o Senhor não estava no vento forte. E de repente, depois do vento, acontece um terremoto, tudo começa a tremer, e aqueles estrondos de terremoto, e tudo tremendo, e Elias, opa, agora Deus está no terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto vem um fogo, aparece um fogaréu, e vem aquele fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E de repente vem um cicio tranquilo e suave. E o Senhor estava no cicio tranquilo. Porque muitas das vezes você está esperando algo extraordinário. Você fica esperando algo tremendo acontecer. Você fica esperando um vento forte. Você fica esperando um terremoto lhe sacudir. Você fica esperando um fogo aparecer. Mas Deus estava no cicio tranquilo. Deus estava falando ali naquele cicio tranquilo. E muitas vezes você fica esperando coisas extraordinárias acontecerem, espetáculos acontecerem. É o feijão que você vai plantar e que vai nascer e que vai curar o Covid-19, é a máscara ungida. Você se lembra do episódio de Naamã, quando Naamã foi curado no Rio Jordão? Quando Naamã, general do exército, ele vai à procura do profeta Eliseu, e quando chega lá, Eliseu diz: vai ali no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e quando você mergulhar 7 vezes, sua carne vai ficar limpa que nem de uma criança. Você vai ficar curado. Ora, o general do exército, Naamã, ficou irado com Eliseu. Ficou irado, revoltado. Como é que pode um profetazinho desse? Eu venho de longe para aqui vir, porque uma empregada lá minha, uma menina que trabalha para mim, disse que aqui tinha um profeta, que se eu tivesse aqui ele me curava, e quando eu chego aqui, eu pensei que ele fosse sair, fosse levantar as mãos para os céus, fosse mover as mãos sobre a ferida, e eu ser curado. Mas mandou mergulhar nesse rio Jordão de uma água barrenta. Farfar e Abana não são rios muito melhores do que este rio aqui. Lá eu tenho rios muito mais limpos, muito melhores. Se fosse para mergulhar no rio, eu tinha mergulhado era lá. Eu pensei que ele ia sair, iria levantar as mãos, iria passar a mão mover sobre as feridas, e eu seria curado. Mas mergulhar nesta água, você está vendo, ele cria espetáculo. Muitas pessoas esperam um espetáculo. Por isso que essas igrejas
cristãs que não são cristãs, essas falsas igrejas, os falsos pastores fazem espetáculo, eles pulam, eles prometem máscara ungida que cura Covid-19, feijão a um preço exorbitante, um grão de feijão por R$ 100 que vai nascer e você vai ser curado com feijão. Esses pastores que eles, eu vou impor a mão sobre você, você vai fazer um compromisso com na palavra, a palavra da profecia e etc. Porque as pessoas gostam de espetáculo. As pessoas pensam que Deus fala no espetáculo. Elias veio o vento forte, Deus não estava no vento forte. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o silcio tranquilo e Deus estava no silcio tranquilo. Deus falou com Elias no silcio tranquilo. Talvez Deus esteja falando com você agora no silcio tranquilo. Sem espetáculo, sem vento forte, sem fogo, sem terremoto. Deus fala nas coisas simples. Deus fala nas coisas simples, usa as coisas simples. É uma queixada de jumento que mata 1000 homens na mão de Sansão. É um galho de árvore que faz flutuar um machado de ferro. É uma vara que abre um mar. São as coisas simples. Deus estava no silcio tranquilo, não espere espetáculo. Achando que Deus vai falar no espetáculo. Deus está falando com você agora. Através desta mensagem. Deus está falando ao teu coração neste momento. E Elias, nesses altos e baixos da fé, é o Elias destemido, é o Elias deprimido, é o Elias revivido. Deus manda Elias, diz, Elias, tu vais fazer o seguinte, disse o Senhor, volta, vai ao teu caminho para o deserto de Damasco. E lá chegando uns de Israel rei, e tu vais fazer que Eliseu seja o profeta no teu lugar. Diz, volta, encara o problema de frente, Elias. Sai desta caverna. O que tu faz aí? O que tu faz aí, Elias? Sai desta caverna. Para de ficar se lamentando. Para de ficar achando que é o coitadinho. Para de sentir pena de ti mesmo. Sai desta caverna, volta para o local de onde tu saíste. Tu vai voltar para lá. Vais enfrentar o problema de frente. Vais encarar o teu problema, os teus medos, as tuas dificuldades, tu vais enfrentar de frente. Não vais ficar que nem um covarde se escondendo dentro de caverna, não vais ficar como um coitadinho achando que tudo acabou, não vais ficar não, porque quem está neste negócio sou eu, Elias. Não é a tua força, não é o teu braço, não é a tua própria habilidade, sou eu quem estou conduzindo este negócio, Elias. Volta e encara de frente, porque eu vou ser contigo, Elias. Quem está contigo sou eu. Não és tu que és em si mesmo o cara, o tal. Não és tu, porque de ti mesmo não pode sair nada. De ti mesmo, Elias, só pode sair fraqueza. Só pode sair mesmo lamento. Mas volta e encara o problema de frente. Sai desta caverna. Sai desta caverna e vai lá. E Elias, no momento que o Senhor o chama e manda ele sair, ele vai, sai, volta e logo ele encontra Eliseu que está cuidando de bois. E Eliseu, ele joga o manto em cima de Eliseu. E Eliseu já entende o que ele tem que fazer, porque é a ação de Deus. E Eliseu diz, deixa eu só ir beijar meu pai e minha mãe, que eu volto aqui para te seguir. E foi lá, beijou o pai, beijou a mãe. E quando voltou, matou o novilho, pegou a lenha que estava no arado, que estava no pescoço do boi, que era a junta de bois, que ele trabalhava com essa junta de bois, pegou a lenha, quebrou, matou o novilho, cozinharam ali o novilho, sacrificaram. E aí Elias volta a ser aquele Elias de antes.
Elias passa a ser aquele Elias de antes, destemido, revivido agora. Revivido. Agora ele vai e enfrenta. Agora ele vai e obedece o que Deus havia falado para ele. Ele agora vai e enfrenta a todos e a todos. Porque agora Elias está revivido, os altos e baixos da fé. E depois que ele executa toda a sua tarefa, a sua missão que Deus havia dado, veio uma carruagem de fogo do céu e leva Elias em vida para o céu. 2 homens não passaram pela morte. 2 homens. Enoque e Elias. Foram trasladados. Não me pergunte se ele está no céu, porque eu não sei lhe responder. Eu só sei que eles foram trasladados. Não viram a morte. Elias, nos seus altos e baixos da fé, ele estava no Elias destemido, passou a ser um Elias deprimido. Mas quando o Senhor foi ao encontro dele, falou ao seu coração, falou à sua alma, e mandou ele sair de dentro daquela caverna, ele enfrentou todos os seus temores, enfrentou todos os seus inimigos, enfrentou todos aqueles que o estavam ameaçando, e por fim Deus o leva em uma carruagem de fogo, depois que ele cumpre a sua missão. Onde está o estágio da sua fé? No Elias destemido? Ou você está com medo do coronavírus? Você está com medo de perder o seu emprego? Ou você está com medo de perder os seus entes queridos? Ou você está com medo de não ter a mesma renda que você tinha antes, financeiramente falando? E está se lamentando, está se maldizendo? Está achando que não tem mais jeito? Está achando que está tudo acabado? Está achando que não tem mais solução? Está se achando um coitadinho? Está aí dentro de uma caverna sentindo pena de você mesmo? Saiba de uma coisa, que Deus pergunta: o que fazes aí? O que é que você está fazendo? Aí, se lamentando, se maldizendo, achando que não tem mais jeito. O Senhor estava com Elias o tempo todo. Elias é que não sabia que o Senhor estava com ele o tempo todo. Mas Deus estava com Elias o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus Cristo. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eis que não dormita aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua alma de todo mal, desde agora e para sempre. Diz a palavra do Senhor. Sai desta situação onde tu estás. Levanta. Olha para o alto. E saiba que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele continua o mesmo Deus. E continua perguntando: o que fazes aí? Neste lamento, nesta tristeza, neste ato, como se tudo tivesse acabado. Quero fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, estas pessoas que estão a nos ouvir neste momento, aquelas que irão ouvir posteriormente, nós rogamos por elas, Senhor. Porque muitas das vezes a fé tem os seus altos e baixos para muitas pessoas. Não sei como se encontra a fé desta pessoa que está me ouvindo nesta hora, Senhor. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. Conhece todas as coisas. É onipresente, está em todo lugar, em todo momento, em todo instante. É onipotente, pode todas as coisas. Por isso, nesta hora, Senhor, eu intercedo por esses que estão a nos ouvir. Tende misericórdia, Senhor. Fortalece a fé daqueles que estão enfraquecidos. Vai, Senhor, ao encontro daqueles que estão dentro das suas cavernas, entristecidos,
deprimidos, achando que não há mais jeito nem solução para eles. Visita-os nesta hora pelo teu poder, pelo teu Espírito, Senhor. E o Senhor possa revitalizar a forma de Elias, que estava destemido, ficou deprimido, mas depois foi revivido pelo Senhor. Ajuda, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Fica com Deus e até a próxima live.